Olá, estamos mais uma vez em nosso portal de notícias, trazendo informações de relevância a você, internauta. E falamos mais uma vez com a psicóloga Thalita Del Torto, ela que fala sobre comportamento, todas as semanas aqui com a gente no portal. E hoje teremos aí como assunto e tema a importância de não fazer comparações na infância. Eu acredito que seja quase que impossível isso não acontecer, porque grande parte de nós, em algum momento da infância, já tivemos aí uma certa comparação. Olha, você se parece mais com o pai, você parece mais com a mãe. Isso acaba sendo mais prejuízos ou não, Thalita? Oi, Dani. É um prazer estar aqui novamente. E eu escolhi esse tema porque, assim, é algo que a gente consegue perceber ao longo do desenvolvimento que atrapalha bastante as crianças quando elas são muito comparadas a outras pessoas, né? Essa comparação, ela acontece com frequência entre irmãos, é muito comum e muito recorrente, entre primos, entre amigos, colegas de escola. Então, esse assunto que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje, ele vem justamente orientar a respeito disso. O quanto é positivo ou o quanto é negativo fazer esse movimento de comparar as crianças. E neste caso, o que nós entendemos sobre comparação e como elas acontecem? As comparações, elas nunca são boas. Porque o que acontece é, você projeta na criança que o outro ele faz algo muito melhor ou que ela é muito melhor que o outro. Então, assim, a criança ela deixa de ter um parâmetro interno de quem eu sou, do que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer, e aí ela sempre vai depositar no outro um modelo a ser copiado. Então, assim, os pais muitas vezes falam, é porque o seu irmão é estudioso, ou aquele amigo seu da escola já sabe ler e você ainda não. Mas aquela pessoa, seu primo, começou a falar com tal idade e você ainda não fala. É muito comum os pais fazerem isso. E tem a questão das mães também, que de uma certa forma, olha, eu, no seu tempo, na sua idade, era de uma forma, você está sendo de outra. Isso também é preocupante, porque às vezes são comportamentos muito comuns no dia a dia das mães. Exatamente. E o convite nosso aqui nessa conversa justamente é trazer a ideia para o adulto que a criança ela é única. É uma vida que está começando, é uma vida que está se constituindo e, sendo assim, ela tem um trajeto a percorrer. E se a gente faz essas comparações, a gente impede que ela desenvolva muitas potencialidades que ela tem e aí ela fica tão focada no outro, eu tenho que ser igual àquele, não, eu tenho que fazer igual ao meu irmão, ou eu tenho que fazer igual àquela outra pessoa. Então a criança acaba ficando desatenta, a criança fica ansiosa, a criança pode desenvolver aí uma timidez. É uma criança extremamente insegura, tá? Então, assim, a gente não pode evitar que as comparações aconteçam ao longo de uma vida. Então, na vida adulta, ela acontece muito, a gente não vai poupar que isso aconteça. É uma afirmação, digamos assim, de prejuízo, então, portanto, que se prejudica realmente a construção dessa identidade. Exatamente. Então, assim, na vida adulta, quando comparado, isso acarreta alguns problemas. Sim, mas o adulto ele tem um recurso emocional maior para poder conseguir dar conta disso. A criança não. A criança ela vai até os 7 anos de idade, mais ou menos, que é a fase de desenvolvimento, uma das fases mais importantes, que agrega muita coisa, muitos valores. Ela vai criar dentro desse processo a sensação de que sempre está projetado no outro, sempre é o outro que vai ser uma referência. E quando eu não me conheço e quando eu não sei das minhas potencialidades e eu fico projetado no outro, eu não desenvolvo tudo aquilo que eu sou capaz de desenvolver. Quanto a recomendações, o que a gente poderia recomendar para o internauta que nos acompanha neste momento, para os ouvintes que nos acompanham pelos jornais também, para podermos aí identificarmos de situações, de ações que poderiam evitar neste caso? O que é indicado para os pais é que eles sempre falem para a criança a respeito dela mesma. Então, olha só, ao longo de um ano, a criança que está no processo de alfabetização, ela vai aprender muitas coisas, vai agregar muitos conhecimentos. Então, o que esses pais vão falar? Olha que interessante, antes você não sabia juntar as letrinhas e formar as palavras, agora você já sabe. Antes você não sabia determinada coisa, agora você já consegue executar isso e você aprendeu e você está ficando cada vez mais capaz de fazer. Olha que interessante. Então, o referencial é a criança mesmo. A gente sempre compara algo que ela conquista dentro do processo de desenvolvimento dela.
né? É muito, assim, existe em torno das mães, existe muito essa necessidade de comparação dos filhos. Ah, porque o meu andou primeiro, porque o meu andou depois, porque esse fala, aquele não fala. Então, assim, entendam que existe sim um padrão que é esperado para o desenvolvimento infantil, mas que a sua criança ela é única. Então, respeite essa particularidade, respeite isso para que ela possa crescer segura de si. Tá certo, então. Thalita, mais uma vez, obrigada, né, por agradeço. aceitar o nosso convite. A psicóloga Thalita Milena de Andrade Del Toto atende em Ibitinga e também para toda a região, faz atendimento à criança, à família. E para você que tem dúvidas e informações, nós temos o endereço e telefone abaixo. Obrigada. Eu agradeço. Até a próxima.